Pessoal, falta a gente conversar agora sobre as formas de testamento previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Para facilitar, vocês poderiam gravar que existem 9 formas de testamento no ordenamento jurídico brasileiro, distintas em 3 grandes blocos de 3, o que fica fácil então. Há as chamadas formas ordinárias, 3 formas ordinárias, a do testamento público, do testamento cerrado e do testamento particular. Há as 3 formas de testamento especial, o testamento aeronáutico, o testamento marítimo e o testamento militar. E há as 3 formas conjuntivas de testamento, que são a do testamento simultâneo, do testamento recíproco e do testamento correspectivo. Já guardem desde logo que as 3 formas conjuntivas são proibidas, ou seja, trata-se daquela famosa forma defesa em lei. Se alguém optou por testar por uma forma conjuntiva, elegeu forma defesa em lei, seu testamento será, portanto, nulo. Se essa nulidade vai se convalidar com o passar do tempo, tudo então depende da interpretação do artigo 1859. Não é isso? Vamos agora falar um pouco sobre cada uma das formas ordinárias do testamento que a gente encontra a partir do artigo 1862 do Código. O 1862 estabelece que são testamentos ordinários o público, o cerrado e o particular. Então, está aqui expressamente previsto no Código aquilo que eu acabei de falar para vocês. Vamos ler cada uma dessas formas, pessoal, e chamando a atenção de vocês aqui para uma questão que é da maior importância. A gente já sabe que a gente está diante de uma matéria em que toda sorte de briga pode acontecer. A disputa patrimonial aqui, interesses patrimoniais em conflito, em geral, em hipótese de testamento, que envolvem interesses de herdeiros legítimos que acabaram ficando de fora da sucessão, ou interesses de herdeiros necessários que ficaram limitados à legítima. Há interesse daqueles que estavam fora da sucessão e vieram para dentro dela sob a forma de sucessor testamentário, como herdeiro ou como legatário. Há muitos interesses possíveis em conflito. Em razão disso, muito frequentemente vocês vão encontrar hipóteses de testamento em que alguém suscitou a invalidade do testamento. E há ainda um particular que faz com que a matéria aqui seja mais gravosa. É porque quando há problemas com atos praticados em vida, sempre há a possibilidade, a oportunidade de se corrigir a falha em vida. Tudo bem, deu errado dessa vez, tento fazer de novo. Mas na hipótese do testamento não existe essa segunda chance, porque o testamento só vai ser discutido depois que a pessoa já estiver morta. E se por acaso houver algum vício, alguma causa que enseje invalidade, seja ela nulidade, seja ela nulidade, a pessoa não está mais viva para poder corrigir o vício. Se o vício não puder ser sanado, então o testamento será invalidado e aquilo que a pessoa pretendia vai deixar de produzir efeitos. Então, é muito importante, mas muito importante mesmo, que se analise sempre, seja qual for a forma adotada para o testamento, todo tipo de detalhe previsto pela lei, porque basta que falte um e o testamento já poderá ter a sua validade discutida. Vamos falar então primeiro sobre o testamento particular, que é aquele que é elaborado no cartório perante o tabelião ou o seu substituto legal. O testamento particular está disciplinado a partir do artigo 1864. O 1864 já estabelece os requisitos de validade, dizendo o seguinte: são requisitos essenciais do testamento público. Na verdade, por essencial, a gente lê de validade. Não vou nem entrar nesse mérito. Não é, na verdade, da essência, não, é da validade. Mas, enfim, a gente entende o que a lei está querendo dizer. O inciso 1 diz: ser escrito por tabelião ou seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Observem que aqui já há um requisito de validade da maior relevância. O testamento público deve ser escrito pelo tabelião ou pelo seu substituto legal. Se houver prova, no caso concreto, de que outro funcionário do cartório, que não o tabelião, que não seu substituto legal, foi quem escreveu o testamento, isso já é causa para que o testamento seja invalidado. O artigo 1864, sem redação muito técnica, chega a dizer que é requisito essencial. Então você poderia dizer que nem testamento público ali há, porque não foi escrito pelo tabelião, não foi escrito pelo seu substituto legal. Logo, nem testamento público é. Então, cuidado já com esse primeiro detalhe que pode, depois lá para frente, fazer toda a diferença. Segundo, ser lavrado o instrumento, ser lido em voz alta
pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Ou seja, o segundo requisito de validade previsto pelo artigo 1864 é que após escrito, após lavrado, o testamento deverá ser lido pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas a um só tempo, ou pelo testador, se esse preferir, também na presença do oficial e das duas testemunhas. Não é possível que a leitura seja feita uma vez ao testador, outra vez às testemunhas, o que já poderá ser causa de invalidade do testamento. A lei é clara no sentido de que a leitura deve ser feita a um só tempo, tanto ao testador quanto às duas testemunhas. Observem que aqui não basta aquela testemunha que só assina. A testemunha tem que estar presente, ela tem que ouvir a leitura. Inclusive, é dever dela suscitar a questão de ordem, caso ela perceba que aquilo que foi lido não corresponde àquilo que foi narrado pelo testador. Então, é muito importante verificar esse requisito de validade. O testamento deve ter sido lido pelo testador a um só tempo, pelo tabelião a um só tempo, ao testador e às duas testemunhas, ou pelo testador a um só tempo, ao tabelião e às duas testemunhas, guardando o número de testemunhas aqui, que é muito importante, que é o número de duas testemunhas. Terceiro requisito: ser um instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Não pode faltar a assinatura de ninguém. É pelo testador, pelas testemunhas, pelas duas, e pelo tabelião. Faltando a assinatura de alguma dessas pessoas, haverá, então, ensejo para que o testamento seja invalidado. Vejam o problema. Às vezes faltou a assinatura do tabelião, faltou a assinatura de uma das testemunhas. Na hora ninguém percebeu. Só vão discutir isso depois que a pessoa tiver morrido. E aí não vai ser mais tempo de se resolver o problema. E aí o testamento, sendo declarado inválido, não produzirá os efeitos que a pessoa imaginava que ele surtiria. Muito problemático, então. Vejam o parágrafo único do artigo 1864, que diz: o testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente. Aqui é o legislador se preocupando com as inovações tecnológicas, mas um pouco atrasado, porque ele ainda está na cabeça da década de 70, quando o código já veio em pleno século XXI. Escrito manualmente ou mecanicamente, ou seja, máquina de escrever ou à mão, bem como pode ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. O que essa segunda parte do dispositivo está pensando é no computador. Ou seja, ou foi feito mecanicamente na máquina, ou foi feito manualmente, ou foi feito no computador, e aí páginas foram impressas, e essas páginas impressas é que compuseram o livro de notas. Tudo isso é admissível, e obviamente que seria admissível ainda que não tivesse previsto no código, em razão da necessidade de a gente adaptar o conteúdo normativo ao nosso contexto contemporâneo, né? Muito bem. Diz o 1865 o seguinte: se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador. E, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Ou seja, aqui de novo a gente tem um problema gravíssimo de validade nos testamentos públicos. Por quê? Se a pessoa não souber ou não puder ler e ainda assim estiver elaborando testamento público, o tabelião deverá necessariamente assinar por ela. O tabelião ou seu substituto legal. Mas o código foi além. E foi além tão discretamente que às vezes as pessoas se esquecem disso. O código determinou, aqui no artigo 1865, que além da assinatura do tabelião, também deverá haver a assinatura de uma das testemunhas instrumentárias, que a rogo do testador assinará. O que significa a rogo? Significa a pedido. Não sei por que manter esse tipo de nomenclatura num tempo que não se usa mais essa palavra, né? A ideia é que o testador pedirá a uma das testemunhas que assine por ele. O que significa, então, que essa testemunha vai assinar duas vezes. Uma pelo testador que não sabe ou não pode assinar. A outra por ela própria. Faltando uma dessas assinaturas, o testamento poderá ser invalidado. Agora vejam o grau de detalhe. Um testamento público feito no cartório, escrito pelo tabelião, que depois vem a ter a sua validade impugnada, porque a lei determinou claramente no artigo 1865 que havia a necessidade de uma das testemunhas assinar pelo testador a seu rogo, caso ele não soubesse ou não pudesse assinar.
Faltando esse detalhe, o testamento poderá ser invalidado. Tudo que estava ali vai para água abaixo. Não se produz nenhum efeito, a sucessão vai se dar somente de acordo com o que determina a lei com relação à sucessão legítima, não havendo então testamento válido. Olha o perigo, tudo porque a testemunha assinou só como testemunha e não assinou a rogo do testador quando o artigo 1865 determinava que ela o fizesse. Muito bem. O artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento. Se não o souber, designará quem o leia em seu lugar perante as testemunhas. Também aqui há um grau de detalhamento que a gente não pode deixar de levar em conta. O indivíduo inteiramente surdo, se souber ler, é claro que ele não vai ouvir a leitura em voz alta, se ele souber ler, ele mesmo pode ler. Agora, se ele não souber ler, ele designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. O código não levou aqui em conta a hipótese de uma pessoa poder ler por meio de linguagem que fosse compreensível para o indivíduo surdo. Ou seja, ele não sabe ler, mas ele se comunica, por exemplo, por meio de linguagem de Libras. Então, ele determina alguém que leia em linguagem de Libras para ele, de modo que ele possa compreender. O código não levou isso em conta. Ele está pensando que o testador surdo vai designar alguém que leia em seu lugar por ele e não para ele. Ele acabará não tendo acesso ao conteúdo escrito. E aí cabe à testemunha analisar com muito cuidado o que ela está lendo e, se verificar qualquer discrepância, deve levantar a questão de ordem para que o tabelião possa refazer o testamento. Do contrário, a pessoa acaba ficando amarrada para uma vontade que ela não pôde confirmar. Então, problemático esse artigo 1866 e também potencial para a geração de dúvidas com relação à validade do instrumento. Por fim, pessoal, a um cego, diz o 1867, só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes. Uma pelo tabelião, seu substituto legal, outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Ou seja, observem, o indivíduo é cego. O 1867 admite que ele teste pela forma pública. Não só admite, como determina que, se ele quiser testar, ele só pode testar pela forma pública. Mas o que é importante é que o testamento seja lido em voz alta 2 vezes para o cego. Uma pelo tabelião, seu substituto legal. A outra por uma das testemunhas que ele vai determinar. E o próprio artigo 1867 faz expressa referência à necessidade de tudo ser mencionado no testamento. Ou seja, se o tabelião esqueceu de fazer constar do termo do testamento que foi procedida a leitura, uma vez por ele próprio, outra vez por uma das testemunhas determinada pelo testador, e isso pode ensejar a invalidade do testamento público. Então, observem quantos detalhes têm de ser observados, o quanto que fazer testamento não é coisa corriqueira, não é coisa que se possa fazer sem atenção, porque tudo pode gerar problema de futuro, né? Então, isso, o testamento público. Vamos passar agora para a análise do testamento cerrado. O testamento cerrado também já foi chamado de testamento fechado. O conteúdo dele não é aberto, como o é no caso do testamento público. Mas em razão de ele ser um testamento muito diferente, ele também já foi chamado de testamento místico ou de testamento secreto. É alguma coisa realmente surreal, mas que continua prevista pelo Código. Raríssimos são os casos de testamento cerrado, mas enfim, ainda existe essa possibilidade prevista pela lei. Diz o artigo 1868 do Código que o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Então agora vem as demais formalidades. Observando-se que no próprio caput do artigo 1868 já há uma primeira formalidade. O testamento deve ser assinado pelo testador. Essa primeira parte, digamos assim, do testamento, a gente chama de cédula testamentária, ou seja, aquilo que a pessoa escreveu em casa e que ela leva para o cartório, a gente chama de cédula testamentária. Essa folha, eu aqui fiz as minhas disposições testamentárias. Essa então é a minha cédula testamentária. Poderá alguém escrever para mim a meu rogo. Poderei eu escrever eu mesmo. Mas, de qualquer jeito, na cédula testamentária deve constar, segundo o caput do artigo 1868, a assinatura do testador.
senão isso pode ensejar suscitação de invalidade, né, do testamento. Além disso, o testador deve entregar a cédula ao tabelião, na presença de duas testemunhas. Então ele chega ao cartório, ele entrega a cédula ao tabelião, e as duas testemunhas já têm de estar presentes naquele momento, isso é importante. Depois, que o testador declare que aquele é o seu testamento e que quer que seja aprovado. Então, no ato de entrega ao tabelião da cédula testamentária, que deve estar assinada, ele dirá ao tabelião: este é o meu testamento, desejo que ele seja aprovado. Uma curiosidade histórica, já houve um tempo em que se discutia no Brasil se era necessário que o próprio testador dissesse isso: este é o meu testamento. Ou se era possível que o tabelião, vendo que provavelmente se tratava de um testamento cerrado, perguntasse a ele: Senhor, este é o seu testamento? E alguns entendiam nessa época que se a pessoa respondesse a pergunta, o testamento seria inválido, que era necessário que ele próprio afirmasse que aquele era o testamento dele. É claro que uma discussão tão tola assim já está de longe superada. Não se consideraria inválido o testamento pelo fato de o testador ter entregado o papel ao tabelião sem nada dizer e ter respondido afirmativamente à pergunta do tabelião, no sentido de que aquele era ou não o testamento cerrado dela. Muito bem. Diz o inciso 3º, que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia em seguida ao testador e às testemunhas. Ou seja, recebido o testamento cerrado, o tabelião passa a lavratura do auto de aprovação e em seguida lê o auto de aprovação ao testador e às testemunhas. Em se tratando de testamento secreto, cerrado, místico, não é o conteúdo do testamento que vai ser lido pelo tabelião ao testador e às testemunhas. O próprio tabelião não deve ler o conteúdo do testamento. Ele lê apenas o auto de aprovação que ele lavrou. Muito bem. Diz o parágrafo único: o testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. 1869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador. Olhem o grau de detalhe. Depois da última palavra do testador. É claro que, em geral, as pessoas lavrariam o auto de aprovação na próxima linha, mas o legislador foi tão detalhista que determinou que era depois da última palavra. Com isso, surge um problema. Se por acaso o tabelião tiver começado o auto de aprovação na linha subsequente à última linha da cédula testamentária, alguém poderá suscitar invalidade, alegando que o Código dizia expressamente que o auto deveria começar depois da última palavra, porque acaba havendo dúvida se havia ali outra palavra, se havia outra frase que foi de alguma forma apagada. Tudo isso pode confundir o juiz. E se o juiz perceber que ele não se convenceu de que aquele era o testamento da pessoa, ele não confirma o testamento. O testamento acaba, então, sendo ineficaz. Então, muito bem. Imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar e coser o instrumento aprovado. Aí é que vem a parte mística da coisa. Por quê? Entregue a cédula testamentária, lavrado o auto de aprovação, lido o auto de aprovação, na presença do testador e das testemunhas, o tabelião vai serrar o testamento, fechar, e depois ele vai coser, costurar com linha, isso mesmo, linha. E depois de costurar, ainda tem alguns casos em que se pinga cera de vela e se coloca ali um sinal público do tabelião. Recentemente, mais especificamente na semana passada, eu tive notícia de que se abriu no Fórum de Belo Horizonte um testamento cerrado. E inclusive a costura era muito bonita. A linha foi fazendo desenhos no formato de M, ou seja, uma coisa realmente mística, né? É a melhor palavra mesmo para falar sobre uma coisa dessas, tão medieval. E havia ali aquele resquício de cera com um sinal do cartório. A grande decepção foi que depois que abriram o envelope, lacrado com um grau de detalhamento muito interessante, descobriram ali dentro uma folha de cadernetinha espiralada. A pessoa não tinha nem cortado aqueles fragmentos de papel que ficam quando você arranca a folha do caderno espiralado.
tinha escrito a caneta, uma caneta simples e de cor feia, que ela deixava os bens dela para determinadas pessoas. O grau de decepção foi maior quando descobriram que todos os herdeiros testamentários estavam mortos, ou seja, o testamento cerrado, que finalmente tinha aparecido, num caso prático, não pôde produzir efeito nenhum, pelo fato de que todos os herdeiros testamentários já se encontravam mortos, né? Mas enfim, eu dei esse exemplo só para mostrar para vocês que de fato existe esse negócio, né? Alguém fez. Esse era bem antigo, parece que já datava de 60 anos esse testamento que foi aberto no fórum aqui de Belo Horizonte, né? Por isso essa costura até tão bonita. Hoje a gente deve imaginar que talvez o tabelião nem esteja preparado no momento em que você aparece lá com o testamento cerrado para serrar e coser o testamento, né? Depende de uma linha especial. E isso tudo é muito importante porque no momento em que o juiz vai abrir o testamento, se há qualquer falha na costura, ele vai considerar inválido o testamento. Então, se a linha não era boa e com o passar do tempo ela se esfarelou de modo que o testamento acabe ficando aberto, acabou o testamento cerrado. O juiz não vai confirmar o testamento. É preciso que ele de fato tenha de abrir a coisa que realmente estava lacrada, que guardou aquelas disposições em segredo até o momento da sua abertura perante o juiz, né? Então é muito importante verificar essas formalidades caso alguém opte por fazer testamento cerrado. Muito bem. O parágrafo único do artigo 1869 determina que se não houver espaço na última folha do testamento para o auto de aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, aquelas setinhas carimbadas ou qualquer outro tipo de sinal, e então, mencionará a circunstância no auto. Lavrará o auto numa folha apartada, com um sinal aposto na folha, na cédula de testamento, fazendo constar do auto de lavratura, do auto de aprovação, que ele não tinha espaço na cédula testamentária para ali mesmo lavrar o auto de aprovação. Muito bem. O artigo 1870 diz que se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Até aqui está fácil. O 1871 é muito interessante. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, ou pelo próprio testador ou por outrem a seu rogo. Ou seja, o testamento pode ser escrito em língua estrangeira. Se você quiser realmente que ele seja muito secreto, escreve em árabe o seu testamento e ele então poderá produzir efeitos. Por quê? Ele terá de ser traduzido no momento em que for aberto pelo juiz para que possa ser cumprido. Mas no momento de lavratura do auto de aprovação, ele não precisa estar traduzido. Ou seja, o tabelião nem vai entender o que é aquilo ali e ainda assim vai ser obrigado a aprovar. Muito bem, vamos acelerar um pouco por causa do nosso tempo. Não pode expor de seus bens em testamento cerrado aquele que não saiba ou não possa ler, é o que diz o artigo 1872. E por fim, o 1873 expressamente admite que o surdo-mudo elabore testamento cerrado, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Então, cuidado, surdo-mudo, se for elaborar testamento cerrado, porque é necessário que ele peça a aprovação por escrito no envoltório da cédula testamentária, segundo diz aqui o artigo 1873. Muito bem. O 1874. Depois de aprovado e cerrado, o testamento cerrado será entregue ao testador, e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Tudo isso é importante para que depois se apure a capacidade do testador no momento da elaboração do testamento. E o 1875, falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo, como por exemplo falha na costura, que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Muito bem, agora o testamento mais importante ao lado do público, o cerrado certamente não é tanto, que é o testamento particular. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, diz o artigo 1876. Ou seja, não é necessário que se elabore testamento à mão. É possível usar computador, é possível usar máquina de escrever. Aliás, não poderia deixar de ser assim. Parágrafo 1º. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Então, atenção para isso. 3 testemunhas aqui. Eram 2 no cerrado, 2 no público, agora são 3. Elas devem
participar da escrita do testamento, assistindo à escrita do testamento e depois assinando o testamento. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras nem espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de lido, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Então, novamente, aqui o papel das testemunhas é ativo, né? Elas devem assistir a tudo, devem ouvir a leitura e, posteriormente, elas vão assinar. Não é só depois assinar aquilo que foi entregue a elas e que elas não viram. 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com a citação dos herdeiros legítimos. Se as testemunhas, 1878, forem contestas, ou seja, se não houver controvérsia sobre a disposição, ou, pelo menos, sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento deverá ser confirmado. Mas é preciso que elas lembrem, pelo menos, de que assinaram, pelo menos de que ouviram a leitura e que depois assinaram, se é que não lembram do conteúdo. O parágrafo único diz que se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se a critério do juiz houver prova suficiente da sua veracidade. Ou seja, não estão vivas as 3 testemunhas, mas pelo menos uma delas está. O juiz deve ouvi-la e poderá confirmar o testamento. Mas fica uma dúvida: se não houver nenhuma testemunha viva, pode o juiz confirmar? Parece que pode, mas é questão polêmica. O 1879 diz que em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Essa é uma hipótese inovadora no direito brasileiro, que foi introduzida só pelo Código de 2002. A possibilidade de um testamento particular em que não houve nenhuma testemunha, mas não houve porque circunstâncias excepcionais impediam que o testador pedisse a presença de testemunhas. Desde que tudo isso seja declarado na cédula testamentária, o testamento poderá ser confirmado pelo juiz se convencer da sua veracidade. Essa é uma questão muito importante, apesar de que muito polêmica. E o artigo 1880, por fim, diz que o testamento particular também pode, assim como o cerrado, ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. Por que aqui se faz essa exigência? Porque o testamento particular não é secreto. Então aqui a testemunha tem de entender aquela língua. No cerrado não era para ela entender, aliás, ela até podia, mas não era nem para ela ler, porque ali o conteúdo era secreto. Não é isso? Então, pessoal, falta a gente falar rapidamente só sobre as formas especiais e sobre as formas conjuntivas, mas isso realmente é rápido. As formas especiais são previstas, são antiquadas, na verdade, são formas previstas para o caso em que não há possibilidade de se testar pela forma ordinária. O Código previu expressamente o marítimo, o aeronáutico e o militar. O militar e o marítimo e o aeronáutico é pensando na pessoa que se encontra a bordo de navio ou de aeronave e teme a morte, teme não chegar viva ao destino. Poderia ela testar perante a autoridade daquela embarcação ou daquela aeronave, né? Mas é claro que isso daí é alguma coisa bem rara, né? Mas essa seria mais ou menos a questão. A pessoa testaria perante o capitão do navio ou perante o comandante da aeronave, porque ela teme não chegar viva ao destino final. O militar é pensando naquele que se encontra em combate, né? E aí o código manteve, inclusive, uma coisa antiquadíssima, que é a possibilidade do testamento oral, que é admissível no caso da pessoa que foi ferida em combate e se encontra morrendo, ela testa perante colegas, e esse testamento que ela elaborou de forma oral poderia posteriormente produzir algum efeito. Isso só mesmo na imaginação do legislador, porque na prática é dificílimo imaginar um juiz que vá aceitar um testamento assim. Por fim, as formas conjuntivas, que nós já dissemos que são proibidas, né? O Código pensou no testamento simultâneo, que é aquele testamento elaborado por 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele é nulo porque ele viola a questão da unilateralidade do testamento. Marido e mulher testam em conjunto, esse testamento é simultâneo. Há ali 2 manifestações de vontade, quando só poderia haver uma. Esse testamento conjuntivo é proibido. Além do testamento simultâneo, existe também o testamento recíproco. Marido diz que deixa as coisas para a mulher, mulher diz que deixa as coisas para o marido, mas num sentido de respectividade, num sentido de que deixa para um porque o outro deixa para si. Esse testamento é proibido.
E por fim, o último testamento proibido é o testamento correspectivo, que é também recíproco, mas mais específico um pouco. Porque no testamento recíproco, simplesmente a pessoa diz: deixo tudo para o meu esposo, imaginando essa hipótese, porque ele deixa tudo para mim. E ele diz que deixa tudo para ela porque ela deixou tudo para ele. No correspectivo, não é a totalidade da herança. Eu digo: deixo um bem para alguém porque esse alguém deixou alguma coisa para mim. Esse tipo de testamento também é considerado conjuntivo e, por isso, também é considerado nulo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.